E os arquivos do assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, bem como seu irmão Robert Kennedy, já estão na mesa da número 1 da justiça nos Estados Unidos, Pam Bondi. Ela está revisando os documentos e deu uma declaração afirmando também constar ali documentos sobre o assassinato de Epstein e de Martin Luther King Jr. Vamos dar uma olhadinha na declaração de Pam Bondi e o que isso tem a ver com o segredo OVNI. The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients? Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. I'm reviewing JFK files, MLK files. That's all in the process of being reviewed because that was done at the directive of the president from all of these agencies. Então estão todos os documentos já na mesa da Pam e ela está revisando isso. Como é que funciona esse processo, né? Foi criada uma ordem executiva pelo presidente Trump em que a prioridade seriam esses 3 documentos de assassinatos de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. Porém, foi criada também no Congresso dos Estados Unidos uma força-tarefa envolvendo políticos aí dos 2 partidos americanos, que é uma força-tarefa de revelação de informações. E aí, além dos documentos relativos a John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King, essa força-tarefa também vai encabeçar a liberação de documentos sobre Epstein, Covid, 11 de setembro e OVNIs. E os do Epstein já estão na mesa da Pam para poder serem revisados. E o que vem logo depois? A prioridade é a ordem executiva do Trump. Então eles estão focados nesses documentos, principalmente sobre o John Kennedy. Logo depois a força-tarefa ela vai coordenar com o Departamento de Justiça a revisão desses outros documentos, além de Epstein, que já estão lá, do Covid, do 11 de setembro e de OVNIs, isso encabeçado pela deputada Ana Luna, no Comitê de Supervisão do Congresso. E aí essa revisão de John Kennedy é 15 dias, para mandar um plano para o Trump, já foi enviado esse plano, esse prazo já expirou, e 45 dias, que dá mais ou menos no final desse mês, para março, começo de março, é o plano de revelação dos documentos de Martin Luther King e do Robert Kennedy. E logo em seguida, o que deve acontecer, eu tenho falado isso sempre, né? Liberando os documentos de John Kennedy, essa fila entre esses outros documentos, incluindo OVNIs, mas liberando os documentos de John Kennedy, vai ficar claro ali que a CIA atuou no planejamento da morte dele, e certamente haverá um enfraquecimento da CIA, e isso vai propiciar, criar todo um ambiente propício para que os arquivos de OVNIs sejam liberados, porque a CIA está envolvida até a cabeça nessa questão OVNI, principalmente quando se fala de recuperação de OVNIs, porque sabe-se hoje que o Escritório de Ciência e Tecnologia da CIA é quem liderava as Joint Forces, né, as Forças Armadas, os grupos especiais de Forças Armadas, chamado JSOC, para poder fazer essas recuperações. E também a CIA fazia essa ocultação no mundo todo desses arquivos, porque a CIA está envolvida nas operações, por exemplo, em outros países e pode estar envolvida, inclusive, no Brasil, em relação ao caso Varginha. Então, revelando esses documentos lá nos Estados Unidos, pode ser que haja documentos relativos a essas capturas em outros países, inclusive aqui. Então, eu tenho comentado isso e a coisa está andando, os arquivos estão chegando e em breve deveremos ter novidades aí. Então, vamos aguardar para ver qual é o plano. Esse plano ainda não foi revelado, para saber a data em que esses documentos vão vir a público. E lembrando que a palavra final é do presidente. Então, o Departamento de Justiça, com as outras agências, recomendam a liberação dos documentos ou não, baseados em quê? Por exemplo, se tiver, no caso de OVNIs, um documento que fale sobre a tecnologia, ou seja, se os Estados Unidos conseguiram destravar e entender como é que funciona a tecnologia, isso não vai ser liberado. Por quê? Isso pode dar uma vantagem competitiva para a Rússia e para a China. Então isso eles não vão liberar. Agora, revelar que existe uma inteligência não humana aqui, ou eventualmente vídeos, fotos de OVNIs, não faz sentido nenhum isso manter em sigilo. Então acredito que a partir disso o presidente Trump libere, mas a gente tem que aguardar até o último momento para ver o que vai acontecer. A gente sabe que o histórico não foi positivo até hoje desse assunto, e a gente sabe que o Deep State, né, o Estado profundo ali, o governo dentro do governo, ele age nas sombras e é muito poderoso. Então é isso, vamos aguardar, mas a coisa está andando e parece que eles não estão para brincadeira não. Abraço e até a próxima.